primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui para falar para vocês um pouquinho sobre vigilância da angioplastia território femopoplite. Eu não vou falar muito sobre truques e dicas, mas principalmente da importância desse segmento. Então vamos lá. Não tem conflito de interesses. A gente tem que lembrar que quando a gente faz uma vigilância de derivação, a gente tem uma artéria doente que está obstruída, mas a artéria que doa tem algum grau de doença, a artéria que recebe é uma artéria melhor, mas de qualquer maneira você usa um substituto arterial que teoricamente é bom. Ele é sadio, ou é uma veia, ou é, na pior das hipóteses, uma prótese. Na vigência de uma angioplastia, o procedimento é um pouco diferente. Então a gente tem uma situação, uma lesão, e essa lesão nós vamos aumentar o diâmetro luminal dessa lesão, seja com balonamento simples ou com colocação de uma endoprótese, seja era uma bare metal ou mesmo uma endoprótese revestida. Isso muda alguns paradigmas. Então, primeiro, quando você vai fazer uma angioplastia, a placa pode não sair, eventualmente você tem técnicas que você vai tirar a placa, mas estamos falando de angioplastia aqui. Você coloca um conteúdo adicional, que é uma stent, uma endoprótese, há uma modificação dramática da complacência arterial, então isso é um fator relevante em termos de parâmetros de Doppler, uma mudança nessa conformação da luz e, eventualmente, algum grau de recoil que é natural. Então, dentro hoje das técnicas endovasculares, nós temos várias opções. Então, desde balonamento simples até colocação de stent revestido, você pode excisar a artéria, usar laser, crio, o que seja. Cada vez mais novas tecnologias vão sendo incorporadas e isso leva a uma interpretação de diferentes técnicas com diferentes materiais, forma de tratamento, a extensão da lesão, o calibre residual que se espera e modificações mecânicas que você pode ter daquele vaso tratado. E, além do mais, há uma diferença clara entre localização aorta ilíaca, femopoplite ou infrainguinal. Isso também vai levar a modificações que vão afetar na vigilância em termos de qual material que você usou, qual tipo de lesão, qual a extensão dessa lesão, o calibre residual do vaso que sobrou, como ficou essa mecânica desse vaso e aquela questão da localização também em termos de toda hemodinâmica. Um vaso ilíaco tem um comportamento totalmente diferente de um vaso infragenicular. Então, dentro dessa avaliação pré-procedimento, a gente tem que olhar classicamente o local da lesão, ver a extensão da lesão que vai ser tratada, eventualmente você pode ter uma lesão focal ou uma lesão mais extensa, e quanto mais extensa, diferenças são as características daquela lesão propriamente dita, da placa propriamente dita, se é um lugar mais calcificado, outro lugar mais tendendo a uma placa fibrosa. Fazer essa avaliação no modo linear é muito importante, ou seja, medir a luz original e a luz residual, tanto na visão longitudinal quanto na visão transversa, e fazer toda aquela avaliação hemodinâmica, que é o que conta muito para a gente em termos de resultado imediato, além da visualização da melhora da luz. Então, a velocidade de pico sistólico, índice sistólico e a caracterização da onda. Então, vamos lá. A gente faz aqui num caso, peguei um caso que a gente fez, uma avaliação multiplanar, nós temos lá uma placa que aparentemente parece uma placa muito longa, e quando a gente olha num segmento dela, ela tem um componente bem hipoecóico, e em outro segmento dela, como aqui, a gente observa um componente já calcificado. Então, essa placa, ela tem um comportamento aqui, tem um comportamento aqui diferente. A gente não vai esperar que ela vai dilatar igual nos dois sentidos. Calculamos a área, melhor dizendo, o grau de estenose por diâmetro aqui no caso, né? E mais uma vez aqui a gente observa que nós estamos no segmento que a placa é hipoecóica, teoricamente mais fácil até de balonar e colocar um stent, aí, teoricamente a expansão aí vai ser maior, mas em compensação aumenta o risco de embolização. E essa avaliação que eu acho muito importante, você avaliar o fluxo pré-operatório. Então aqui nós estamos distal a lesão, avaliando a poplitea infragenicular, e vendo que o padrão de fluxo dele é extremamente desacelerado, de baixíssima velocidade, e a gente espera depois da angioplastia uma melhora significativa aqui. Feito o procedimento, eu advogo que a gente tem que fazer uma vigilância intraoperatória, e nisso o que a gente vai avaliar? Morfologia, vendo se sobrou alguma luz residual, a posição desses stents, ver se eles estão bem incorporados, principalmente nas extremidades,
se tem elementos móveis, que são os flaps, se há dissecções, hematomas perivasculares, o que pode te conduzir a uma vigilância mais detalhada ou, eventualmente, uma reintervenção ainda no ato operatório. E, hemodinamicamente, nós vamos avaliar essas velocidades, se houve queda da velocidade no ponto de estenose e um aumento da velocidade distal à estenose, se houve queda desse índice sistólico, melhora da turbulência e a melhora do padrão de onda distal à estenose. Então, aqui um exemplo, um caso que a gente fez só com balão, ficou um flap, então nesses casos tende, quando ele é muito móvel, tende a fazer uma colocação de stent, mas lembrando que se você tiver um aparelho bom, você vai ver mais disso do que você queria ver. Quando se tem a oportunidade de usar o IVES, aqui a gente vê uma dissecção, né, que é um paciente que a gente fez uma endoprótese com Viaban, e na transição, bem aí acaba a artéria e começa o Viaban. Nessa transição houve uma fratura da placa, o que obrigou a gente a estender essa angioplastia com Viaban para um segmento um pouco mais abaixo. No intraoperatório, a gente gosta de fazer, e agora começa uma sopa de numerozinhos, né? Então, aqui é um dos critérios. Se a velocidade de pico sistólico maior que 180, na lesão, o índice sistólico maior que 2,5, você teria uma restenose residual maior que 50%, e isso implica em uma perviedade muito mais baixa do que quando você tem parâmetros melhores já no intraoperatório. Esse trabalho aqui também é interessante, foi o Asher fez na década passada, ele analisou fluxo em mililitros por minuto. Então, se a poplitea tinha um fluxo maior do que 100 ml por minuto, você tinha uma taxa de oclusão em 3, 6 meses muito mais baixa do que daquelas angioplastias que o fluxo da poplitea era menor que 100 ml por minuto. Depois disso, nós vamos participar da vigilância precoce, aquela até 30 dias, que você vai depender muito também, o resultado desse procedimento, na dependência da técnica que você usou. Então, olha aqui um exemplo de técnicas diferentes. A telectomia, um balonamento simples, stent revestido. A gente observa que quando você faz a telectomia, o grau de lesões graves e moderadas é muito maior do que as demais técnicas. Então, isso implica em cuidados maiores. Esse é um outro artigo mostrando que a perviedade diminuiu quando o paciente tinha no 30º PO uma velocidade de pico sistólico maior do que 180 e um índice sistólico maior do que 2, comparado a velocidades mais baixas e índices mais baixos que isso. Isso implicou também na taxa de amputação que foi maior. Ou seja, essa vigilância no 30º PO é muito importante. Depois a gente entra o paciente está bem, a gente não sofreu reintervenção ou sofreu reintervenção e a gente vai para a vigilância tardia. O que a gente quer é isso, uma imagem maravilhosa de um stent bem alocado, aqui dramaticamente na poplitea, e na verdade são mais de um stents aqui, a gente vê uma posição perfeita, uma luz preenchida com power Doppler maravilhosa, a velocidade pré-stent alta, mas boa, com aceleração boa, intra-stent adequada, 100 centímetros por segundo, e pós-stent também estava bem. O que a gente tem que observar no segmento, a longo prazo, são questões morfológicas e de fluxo. Então, aqui a gente perde um pouco a qualidade da imagem, mas a fratura de um stent. Fratura de stent não necessariamente implica em maior risco de oclusão, mas nesse caso especificamente, a gente notou que no lugar da fratura, provavelmente houve uma hiperplasia neointimal e houve um distúrbio de fluxo ali no modo colorido e que foi caracterizado por uma estenose hemodinamicamente significativa e procedeu-se à colocação. Esse é o paciente do Viaban. A gente fez uma recanalização, a recanalização evoluiu com 3 meses com essa fratura e estenose, e a gente colocou um Viaban, essa paciente está prévia há 6 anos. Agora começa mais uns critérios. Então, esse critério de 2009, considerando que se você tiver um VPS maior que 190 e um índice sistólico maior do que 1,5, você poderia caracterizar como uma estenose maior que 50% do stent. Tem uma sensibilidade boa, uma especificidade melhor ainda, então isso é para estenoses maior que 50%. Já para estenoses maiores que 80%, com uma sensibilidade alta, mas uma especificidade não tão alta assim, você teria que o marcador ideal seria uma VPS maior que 275 centímetros por segundo e um índice sistólico maior que 3,5. O índice sistólico é medir a velocidade no ponto da estenose, comparar com o melhor segmento prévio. Esse outro trabalho de 2011 mostra que estenoses maiores que 70% na artéria femoral sem stent teriam, para uma sensibilidade e especificidade muito boas, esses critérios. Então, VPS maior do que 223 e um índice sistólico maior do que 2,5. Então, a gente começa a perceber que esse índice sistólico de 2,5 a 3, 3,5
é o nosso grande amigo. Esse trabalho é desse ano. O que ele fez? Ele considerou, no segmento desses 119 pacientes com stent, durante 22 meses, que o que seria normal, uma velocidade de pico sistólico maior que 300 centímetros por segundo e um índice sistólico maior que 3, ou uma velocidade uniformemente menor que 45 centímetros por segundo no segmento estentado, né? E a gente olha o seguinte, que aqueles que tinham uma perviedade, parâmetros que não eram parâmetros anormais, ao longo do tempo tinham uma perviedade excelente. Aqueles que tinham parâmetros anormais, mas que sofreram intervenção precoce, mantiveram essa perviedade excelente, mas aqueles que tinham um duplex anormal e entraram em observação, a taxa de oclusão foi muito alta. Então, nessas considerações finais, o que eu deixo a dica são os seguintes. A vigilância desses procedimentos infrainguinais, especificamente infrapoplíteo, ela vai evoluir muito na dependência das técnicas, dispositivos e lei tratada. Não tem um número mágico, entra muito do bom senso, e uma coisa que eu sempre lembro para as pessoas: vigilância é segmento. Um dado isolado ao longo do tempo não quer dizer nada e deixa muitas vezes a gente em maus lençóis. E os parâmetros de risco de perviedade são distintos das derivações. Então não adianta a gente usar aqueles critérios de derivação e aplicar nos estentes, porque toda hemodinâmica é diferente. E a precocidade da vigilância é muito importante. Então, essa vigilância no intraoperatório para detectar problemas técnicos e no 30º PO para você detectar problemas técnicos e má avaliação de conduta, assim, uma má interpretação, uma má escolha de procedimento, por exemplo, ou até um problema técnico mesmo, ela é muito importante porque ela vai predizer a vida desse enxerto a longo prazo. Gostaria de agradecer, tem aqui o contato dos nossos cursos e é um prazer estar aqui com vocês no meio de um grupo de pessoas tão especiais. Boa tarde, obrigado aí, Robson, excelente apresentação. Né? A gente vai deixar os comentários, perguntas para o fim de todas as apresentações. A próxima seria do Dr. Carlos Peixoto, que vai falar sobre a aterectomia femoropoplítea, será o procedimento Gold Standard aos balões de drogas. Carlos? Estão me ouvindo? Peixoto? Opa! Estão me ouvindo? Sim. Eu já compartilhei aqui a tela, estão vendo? Conseguindo ver? Não, doutor, ainda não estamos vendo, não. Não, ainda não. Ainda não. Tentar novamente, por favor? Claro. Perfeito, está chegando agora. Perfeito, só dá a tela cheia, por favor. Agora? Sim. Perfeito, pode iniciar. Obrigado, doutor Rossi, obrigado, Gutenberg, obrigado, Marcela, pela oportunidade de estar participando desse encontro digital de angiologia e de cirurgia vascular. Uma honra muito grande estar com tão nobres colegas aqui. A pergunta que me foi formulada é como será o procedimento, se a aterectomia femoropoplítea será o procedimento Gold Standard associado a balões com drogas. Eu já poderia responder que é um pouco precoce dizer isso, mas ao longo da minha apresentação vou tentar esclarecer. O grupo que participamos, ao qual pertencemos, declaro não ter conflito de interesse nesta apresentação. Existem alguns desafios para responder essa questão e vamos a eles. Inicialmente, no território femoropopplíteo, a artéria em si. É a artéria extracardíaca que, quando aterosclerótica, tem o mais elevado índice de comprometimento coronariano e carotídeo associados. Ela está sujeita a encurtamentos, dobras e torções que podem levar a fraturas, acotovelamentos, restenoses e oclusão dos dispositivos colocados. Aqui veio nesse dispositivo o quanto sofre o território femoropopplíteo com extensão, contração, torção, compressão e flexão. O segundo desafio é definir os objetivos da aterectomia, que ela tem por fim eliminar placas que são densamente calcificadas, permitindo, portanto, a progressão desses materiais, a sua recanalização e angioplastia endoluminal. Nós temos alguns tipos: a direcional, a ateroablação pelo laser, pela aspiração rotacional e pela aterectomia orbital. Vários trabalhos foram realizados na literatura ao longo da história, mostrando que esses dispositivos apresentam sucesso técnico bastante elevados, melhorando o implante de stent e, portanto, salvando membros. Mas estes são dispositivos, de forma geral, que exigem tecnologia e nem todos têm disponíveis.
O laser, portanto, veio utilizado para abrir caminho, para permitir a passagem de catéteres balão e possivelmente de stents. A terectomia orbital veio a seguir, mas em função da possibilidade de embolização, quase que foi abandonada, com dispositivos mais atualizados como esse da Covid, a Medtronic, porém a necessidade de colocação de filtros como este nesse dispositivo em casos de nossa experiência. A terectomia rotacional mais utilizada no dia a dia, além de permitir a aspiração de placas moles e duras, cálcios e trombos, permite a aspiração daquele conteúdo que possivelmente seria emboligênico. Daí a preferência e os maiores trabalhos no momento se dirigindo para esse tipo de tecnologia. Nós temos esses dispositivos, como este, da Boston Scientific, sem qualquer conflito. E é muito importante também entender que nós estamos tratando de uma doença sistêmica. Nós não estamos tratando de uma doença no território femoropoplíteo. O conhecimento da aterosclerose, saber que ela se manifesta através de situações agudas e crônicas, com trombos, placas mistas e cálcios, é um grande desafio. Portanto, nós estamos tratando de uma doença crônica, progressiva, sistêmica e, consequentemente, com uma resposta inflamatória intensa. Os senhores podem ver a importância em relação da terotrombose em membros inferiores, em quase 20% dos nossos pacientes, de maneira geral, e a sua associação com a doença coronariana ou doença cerebral, carotídea, em torno de 26%. Nós temos ainda os catéteres balão. Esses balões podem ser convencional, impregnado com droga, o cut balloon, que é o balão cortante, ou o scoring balloon. O balão convencional, ele realiza uma dilatação da lesão de uma forma anárquica e, com isso, a maior resposta proliferativa. E os mais atuais têm menor perfil e ponta, facilitando, portanto, o acesso pelo menor degrau existente entre ele e o fio-guia. O cutting balloon tem 3 ou 4 lâminas microcirúrgicas, faz uma dilatação controlada porque se utiliza uma menor pressão. Sua limitação é o comprimento e a grande indicação é ele atua principalmente na restenose imediata ou recoil. O score balloon, menos utilizado, tem um entrelaçamento de 3 a 4 estruturas finas, produz um padrão helicoidal, escarificando a placa, por certeza com uma ruptura mais uniforme. O catéter balão com droga estruturalmente é igual ao convencional. Ele recebe uma camada de droga paclitaxel na sua superfície externa. Esta é a droga transferida durante a angioplastia, ela é antiproliferativa, inibe a hiperplasia miointimal e a reestenose. A mudança do envelopamento desta droga no catéter balão determinou a ausência de complicações coronarianas, ao qual obtivemos como sido importantes em trabalhos relatados em 2017. Portanto, colegas, é importante que durante o procedimento nós alteremos a composição da placa, mas que esta seja uniforme e, contudo, promovendo uma menor lesão medial e limitando sua dissecção. Então, o que nós queremos obter, seja por angioplastia ou seja por a colocação do stent, é o trauma ao vaso, produzir uma reação inflamatória, produzir o mínimo de reação de células musculares lisas e, portanto, promovendo a expansão da lesão. Reduzindo, portanto, neste trauma, a dissecção e também o recoil, que são exatamente aquilo que vai determinar a reestenose primária e a médio e longo prazo. Então, vários trabalhos mostrados, principalmente esse em 2014, direcionando para que os procedimentos com uso por catéter balão de drogas fossem mais ampliados. Então, várias tecnologias foram utilizadas, a droga de preferência, o paclitaxel. Vários trabalhos foram realizados na primeira linha de tratamento da isquemia crítica pela doença femoropoplítea infrapatelar, com salvamento de membro, sobrevida e redução de amputações bastante significativo em um ano. Vários trabalhos ao longo da literatura, como estes aqui, foram mostrados, trabalhos comparativos, esse estudo também bastante interessante sobre o assunto, mostrando, portanto, que o balão com droga é uma realidade e pode ser utilizado com segurança. Várias perspectivas positivas com essa liberação de drogas via catéter balão, cada vez mais flexíveis, de menor perfil, portanto, se adaptando também ao território infrapatelar.
Entre os stents, levamos em consideração aqui o uso do Zilvia PTX e do Eluvia como sendo stents que utilizadores de droga e utilizamos em situações pontuais. Na nossa prática clínica, não mudamos. Nós temos o atendimento principalmente aos pacientes que têm a isquemia grave, lesão tecidual menor ou maior. Baseamos os nossos dados ao nível do TASC, apesar de ele não ter acompanhado a evolução tecnológica, e mais recentemente o estudo Wi-Fi temos utilizado como sendo nossa regra para definir nossa conduta. Nós temos utilizado o Echo Color Doppler, é importante por ser um examinador dependente que seja feito por profissionais de nosso conhecimento e expertise. Utilizamos angiotomografia em situações de que permite a utilização do contraste, porque você tem um mapeamento menor e define, portanto, a melhor conduta a ser realizada. Nós lembramos aqui o desenvolvimento das técnicas convencionais e alternativas e dos seus materiais. O conhecimento do angiossoma foi muito importante, porque com isso nós pudemos tratar o vaso-alvo. O conhecimento dos materiais de trabalho, como os catéteres de micropunção, foi de grande importância, porque podemos fazer acessos retrógrados em artérias cada vez mais distais, com bons resultados, e para aí lembro a punção ecoguiada. Esses dispositivos, portanto, são inúmeros para a angioplastia. Aqui nós lembramos mais a terectomia rotacional e o catéter balão com drogas. Aqui é um caso de você realizando uma terectomia, controle e, finalmente, a recanalização do vaso utilizando catéter balão. Uma outra situação em que nós fizemos também a terectomia com balão e recanalização do vaso. Uma outra situação também aqui. Este é um quadro, uma situação em que foi utilizado já um stent farmacológico que na época nós dispunhamos, em função da imagem e a presença de dissecção e recoil, ao qual nos impõe o implante desse dispositivo. Situações como essa em dobra de hipoplítea também temos utilizado, principalmente os catéteres balão com droga nessa região, como aqui demonstrado, lesões mais distais. Portanto, stents e endopróteses devem estar disponíveis na sala cirúrgica caso sejam necessárias, como neste caso em questão, em que a dissecção e essa imagem poderia produzir oclusão, então é importante ter esse dispositivo. Lembra aqui o presente e futuro da angiogênese, cada vez mais se tem trabalhado na melhora, na reperfusão do músculo, e isso não deve ser esquecido como um fator importante para que a gente possa trabalhar em relação ao desenvolvimento de uma resposta terapêutica, reduzindo, portanto, a realização de procedimentos e de materiais exógenos. Como eu disse, colegas, é importante entender mais a aterosclerose, é importante entender a sua patogenia, é importante entender e compreender e evitar os fatores de risco como tabagismo, diabetes, hipertensão, entre outros. É importante controlar o tabagismo, controlar a dislipidemia, é importante entender cada vez mais o papel do antiagregante plaquetário, cada vez mais entender o papel da diabetes nessa doença, nessa inflamação, nesse processo todo grave que compromete o ser humano. E uma coisa que é fundamental nisso tudo é tentar fazer uma faxina nisso e fazer com que o paciente mude de hábitos. Portanto, concluo que o envelhecimento da população e a incidência da doença obstrutiva vai aumentar. Essas lesões no território fêmuro-poplíteo refletem a maior agressão da doença aterosclerótica. Há desenvolvimento contínuo e específico de técnicas e materiais para esse setor. Portanto, não há ainda um padrão ouro para a resposta a qual aqui foi me formulada. Estudos recentes mostram um grande potencial para catéteres balão com droga nessa região. A aterectomia tem um efeito citorredutor e antiestenótico no uso dos balões com droga. E o cirurgião vascular deve buscar, portanto, o conhecimento e a prática para oferecer esses avanços aos seus pacientes. Portanto, a técnica a ser utilizada deve ser individualizada, editada pela experiência do cirurgião e pelos estudos científicos. Um nosso muito obrigado e é um prazer estar com todos nessa manhã, nesse encontro fantástico. E parabéns, Gutenberg, e parabéns, Marcela, pela oportunidade. Obrigado, Peixoto. Excelente apresentação. Vou deixar os comentários para o final de todas as apresentações. Próxima aula será do Dr. Altino Ono. A pergunta para ele, que foi endereçada para ele, é se a revascularização fêmur-poplítea aberta ainda está em uso. Obrigado, Boa tarde. Oi, Rossi, boa tarde. Muito obrigado pelas considerações.
Eu gostaria teria que o Carlos descompartilhar para eu conseguir compartilhar minha tela, por favor, Carlos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a comissão organizadora pela lembrança do meu nome. Esse é um tema interessante, porque todo mundo sabe que, preferencialmente, eu tenho feito cirurgia endovascular, mas essa é uma questão bem interessante. E vascularização está fora aberta, está fora de uso. Eu não diria bem isso. São questionamentos interessantes que eu vou fazer, muito mais ideológicos do que científicos, talvez. Eu não tenho conflitos de interesse nessa aula. E, bom, vamos lá, algumas considerações. A cirurgia aberta, eu me sinto mais ou menos com esse rapaz aí, não estou pulando do precipício, mas contemplando as coisas que a gente pode ver de bonito nessas considerações. O que as evidências nos mostram? Isso é interessante. Então, nós devemos estar atentos às evidências que nós temos às mãos. Devemos seguir sempre os guidelines? Provavelmente sim, e nós vamos responder para frente para que comprove a resposta da minha pergunta, tá? Mas também uma medicina que seja baseada em experiência também, não somente em uma medicina baseada em evidências. Super importante, gente, individualizar nossos pacientes. Talvez o tratamento seja diferente se você individualiza o seu paciente, tá? O custo ainda nos interessa? Provavelmente. A gente que trabalha com SUS, o custo me interessa muito quando eu vou escolher a terapêutica do paciente. É importante para o treinamento dos nossos residentes? Também vamos responder essa pergunta. Então, vamos lá. Cirurgia aberta ou endovascular, qual é a melhor conduta terapêutica? Na verdade, a melhor conduta terapêutica é o que essa figura nos mostra. Segurança do paciente. A primeira coisa é que o paciente esteja seguro com o seu tratamento, tá? Por quê? Porque a doença arterial obstrutiva, e eu aqui coloco poplítea, ela é muito comum, tá? Por quê? Idosos, tabagistas, diabéticos, cardiopatas, e tem suas peculiaridades. Origem embriológica diferente das femorais, pelo sistema ciático, não está localizado em um compartimento muscular como as forças da femoral superficial distal, mas ela sofre todo tipo de forças torsionais, triplanares, estresse biomecânico, tá? E como a gente vê aqui, a poplítea, onde a gente vai usar o stent ou fazer a anastomose do nosso enxerto, pode cair em território poplíteo aqui, P1, P2 ou P3, e afeta negativamente a perviedade de pontes e impõe limitações técnicas aos stents, tá? Então, quase eu respondo a pergunta aqui, por quê? Porque das duas maneiras, ou dos tratamentos disponíveis, eu tenho alterações pela apresentação anatômica que eu tenho dessa região, tá? Então, eu sei que uma revascularização com veia efetiva tem uma perviedade em 4 anos de 68% a 80%, uma perviedade excelente. Um salvamento de membro de 75% a 80%, e o uso das próteses é muito melhor acima do joelho, mais abaixo do joelho, tem uma perviedade significativamente menor, mais aceitável, porém falhas importantes como a trombogenicidade do material, kinking da prótese no joelho, hiperplasia intimal, anastomótica proximal ou distal. Aí eu pensaria mais em usar a tecnologia endovascular se essa fena não fosse disponível, tá? Então, numa revascularização cirúrgica, a clássica estratégia em doença femoropoplítea, né? Como todos nós conhecemos, relevante em caso de lesões extensas, tá? Nos estudos de cirurgia aberta versus endovascular, que são limitados devido a variações anatômicas, dificuldade de padronização de métodos, sem estudos específicos para a artéria poplítea, porém, nós temos visto resultados muito bons, que chega a resultados da cirurgia aberta com procedimentos endovasculares. Por exemplo, esse trabalho grande do Aburama Prevent 3, com 5.836 bypasses, foi de 1987 a 2007, ele compara revascularização com veia versus prótese, acima e abaixo do joelho, e ele acha uma perviedade de veia 73 acima do joelho, 65,4% abaixo de perviedade. A prótese um pouquinho mais baixa, mas muito aceitável, tá?
O estudo Basel, que ele comparou o bypass com a veia safena versus angioplastia, ele teve 2 grupos, acima e abaixo do joelho. Os resultados foram semelhantes de amputações em 6 meses, ou seja, salvamento de membro, menos complicações pós-operatórias e menores custos. Não foram incluídos stents e balões farmacológicos. Já no estudo Basel 3, que foi no território femoropoplíteo, é onde ele estudou stent versus stent com droga, balão simples versus balão com droga, o desfecho primário foi a sobrevida sem grande amputação em 2 a 5 anos, ou seja, um resultado muito bom para o território femoropoplíteo de salvamento de membro com terapia endovascular. Tá? Então, diante desses estudos, eu poderia ter trazido aqui muito mais estudos, mas qual a melhor conduta terapêutica? Então, eu fico assim, como não será? Então, é a tal da individualização do paciente. Tá? Eu devo individualizar o paciente, porque esse paciente pode tanto receber uma cirurgia aberta quanto uma terapia endovascular. Tá? Mas, quando eu coloco cirurgia aberta em memória, de maneira nenhuma, como é que pode estar em memória um procedimento que os principais guidelines da nossa especialidade recomendam? Então, quando eu falo do TASC 2, que é de 2007, ele recomenda cirurgia no tratamento de escolha para o tipo D, de lesões tipo D. E cirurgia ela é preferida como tratamento quando o paciente tem bom risco com o tipo C de lesão. Ou seja, ninguém esqueceu ainda ou não deixaram de usar, mesmo porque os guidelines recomendam o uso da cirurgia aberta. Bom, esse é o guideline super recente do ISVS, de 2000, foi publicado em 2018, onde a gente tem um dado interessante, e a recomendação na revascularização femoral de lesões oclusivas em pacientes que não têm alto risco para cirurgia. A cirurgia de bypass é indicada para lesões longas de femoral superficial, quando você tem uma expectativa de vida maior do que 2 anos, ou uma veia autóloga, eu tenho a possibilidade de uso de uma veia autóloga, tá? Então, quando eu tenho uma veia autóloga, ela é o conduíto de escolha para o bypass femoropoplíteo, e eu tenho aqui uma classe de recomendação 1 e um nível de evidência A. E quando eu tenho um bypass acima do joelho, o uso da prótese, do conduíto de prótese, ele deveria ser considerado na ausência de veia safenautóloga, tá? E com uma classe de recomendação boa 2A e um nível de evidência muito bom, que é o A, tá? Então, também nesse que é um guideline bem recente, ninguém esquece da cirurgia aberta. Tá? Então, no caso aqui das recomendações das revascularizações e lesões oclusivas infrapoplítea, aí melhora mais ainda, porque no caso da revascularização infrapoplítea é indicado para salvamento de membro, tá? Então, a revascularização, então é classe 1, classe nível de evidência C. E o bypass usando a veia safena indicada, e eu tenho uma classe de recomendação 1 e um nível de evidência A, tá? E aí a terapia endovascular, ela perde pelo nível de evidência QB, tá bom? Mas o grande calcanhar de Aquiles, que eu considero, por isso que eu falo na individualização do paciente, eu teria que trazer isso aqui, é quando eu tenho um paciente com alto grau de calcificação. Pacientes submetidos a procedimentos endovasculares com insucesso na passagem da lesão por alto grau de calcificação ou impedimento de se fazer angioplastia, deveríamos pensar em cirurgia aberta logo, pois os índices de falhas e reabordagem são altos, tá? Então, será que não deveríamos pensar antes nisso? Eu trago alguns trabalhos, o Dr. Thomas Zeller, ele escreveu em 2014 a calcificação arterial periférica, onde ele nos fala a prevalência, mecanismo, detecção e as implicações clínicas, um trabalho muito bom, levando em consideração o sistema de score de cálcio PA-CSS, que vai de 0 a 4, tá? Já em 2016, o Cuno, ele nos mostrou o impacto da calcificação dos resultados clínicos depois da terapia endovascular para a doença arterial femoral superficial, onde ele nos mostra a classificação de PA-CSS, tá? Onde quanto maior a calcificação, vocês vão ver maior o número de complicações, tá? Então, nesse trabalho,
de Tokuda, de 2019, ele já conclui que a alta calcificação da artéria femoropoplítea, ela aumenta a perda de perviedade e aumenta o risco de a gente não conseguir revascularizar a artéria-alvo. Ou seja, você tem diante de você um problema realmente que você poderia ter minimizado se tivesse optado por uma cirurgia aberta ou uma revascularização convencional. Tá? Esse é um trabalho que eu não poderia deixar de mostrar, foi o impacto da calcificação infrapoplítea no resultado do tratamento endovascular da doença femoropoplítea. É um trabalho feito no servidor de Estado, interessantíssimo, e aqui eu mando um parabéns muito especial ao Dr. Saciloto, ao Rafael Matiello, pelo trabalho maravilhoso que eles fizeram, e eles também chegaram à conclusão que os principais fatores de piora dos resultados foi uma calcificação grau 4 e a pobreza de Hanoff. Então, essas duas situações, elas pioram muito o resultado de patência primária desses pacientes. O Thiago Zubiolo, que é meu assistente na residência junto comigo, ele fez um levantamento agora para a gente do DataSUS em 2019, onde ele colocou a revascularização por ponte, tromboarterectomia femoropoplítea distal, revascularização por ponte, tromboarterectomia femoropoplítea proximal. Então, aqui, gente, nós estamos tentando trabalhar com abaixo do joelho. Então, o que nós achamos? Um total de 3.091 procedimentos, sendo a região sudeste, tendo feito mais na região sudeste 1.408 procedimentos e na região sul 1.092 procedimentos. Levando em consideração que aqui nós não esquecemos realmente da possibilidade de ter feito cirurgia aberta. Tá? Então, por motivos, talvez, de custos, por motivos de SUS, em todo caso, se eu aumentar um pouquinho mais essa minha pesquisa, com certeza eu vou chegar a ter muito mais, as situações muito maiores de cirurgias abertas, tá? Outro problema é o custo dos nossos pacientes frente às novas tecnologias. Então, para pacientes do Sistema Único de Saúde, é uma alternativa de tratamento mais econômica, a cirurgia aberta. Então, tem certas situações em que o tratamento endovascular ele é impossibilitado por falta de material adequado disponível no SUS. Então, aqui na residência nós fazemos uma média bem alta de quase 50% de cirurgia aberta, tá? Então, eu falo que é bastante, porque como nós temos a liberação da cirurgia extracardíaca endovascular, você acaba fazendo mais endovascular, mas mesmo assim, você não alcança o número de revascularizações abertas, tá? Então, o custo ele é cada vez maior nos procedimentos endovasculares pelas novas tecnologias. Taxas mais altas de reintervenções pela cirurgia endovascular. A cirurgia aberta ela tem um custo menor de materiais, porém com gastos de maior permanência hospitalar, mas tem taxas de perviedades muito parecidas. Tá? Então, quando eu vou indicar uma cirurgia aberta, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu poderia fazer endovascular. Sinceramente, isso é irrelevante, porque eu acho que o paciente tem que ser tratado. Se você tem experiência muito boa em cirurgia aberta, e essa cirurgia é uma cirurgia que pode ser realizada, levando o teu paciente a um resultado melhor, vai ser cirurgia aberta. Então, a consideração aí tem que ser o que é melhor para o seu paciente, tá? Então, isso é o que nos faz fazer a conduta terapêutica ser a escolhida. Então, a que é escolhida é que é melhor para o paciente. Por quê? Porque eu não quero que o residente saiba só ver isso aqui, ou saiba só fazer cirurgia endovascular. Ele tem que saber tratar, primeiramente, uma aorta aberta, um aneurisma aberto, uma revascularização aberta, um bypass aberto, tá? Então, essa é a premissa da residência da cirurgia vascular, tá? O residente sair sabendo operar, tanto aberto quanto fechado. Então, respondendo à pergunta proposta, não. Obviamente, eu não acho que está fora de uso de maneira alguma, tá? E consigo pontuar algumas coisas aqui. Por quê? Por seguirmos ainda guidelines. Os guidelines nos mostram que em certas situações nós devemos fazer cirurgias abertas, por acreditarmos em evidências científicas sérias, tá? Isso faz com que você compare resultados.
porque individualizamos nossos pacientes e pensamos em segurança em primeiro lugar. Em situações específicas, o custo se torna primordial, como é o tratamento no SUS. E o nosso arsenal terapêutico, nós temos sempre que lembrar disso, tem que continuar amplo. Tá? Então, essa é a minha resposta. Tá? Muito obrigado pela atenção. Aqui em Maringá, 40 graus. Eu acredito que lá na casa do Gutenberg a gente tenha esse tipo de situação, que é uma piscina de cerveja. Tá? Muito obrigado, pessoal. Parabéns ao Tino, excelente apresentação, entendeu? Se Maringá está 40 graus, realmente, para cima deve estar muito... Aqui no Rio, aqui já está derretendo tudo, então no Rio você calcula para cima. Mas, parabéns, excelente apresentação. A próxima apresentação é o professor Nelson Delutia, né? Eu acho que não existe uma mesa onde não se conta, quando se fala sobre doença femoropoplítea, que o Nelson não tenha que participar, né, Nelson? Eu acho que a experiência dele é uma experiência muito interessante. Ele vai falar, a pergunta para ele é se as angioplastias ultradistais têm boa durabilidade. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Rossi. Essa experiência são sempre muito interessantes, né? Estou vendo vários amigos aí, Altino, Carlos Peixoto, Altino com as guitarras aí. Espero que ele saiba tocar essas guitarras que ele pôs no fundo aí. E vamos lá, fazer o meu share screen, que eu não sei onde é que está a minha apresentação agora, onde é que está? Epa. Mas não achei minha apresentação. Deixa eu entrar no meu PowerPoint aqui. A tela grande. Entrou, né? Perfeito, doutor. Pode seguir. Bom dia. Isto. Então, eu achei muito interessante essa colocação se as angioplastias têm boa durabilidade, ultradistais, né? E, na verdade, até interessante que essa apresentação tenha vindo depois aqui do Altino, porque esse foi um trabalho icônico para mim, porque foi quando, em 2003, o grupo lá do professor Frank Lodjeff, o Frank Pomposelli era o primeiro autor, publicou uma experiência com enxerto para a artéria dorsal do pé. E eu me lembro quando, no tempo de residência, eu falava, nossa, os americanos sempre têm algum trabalho que vem com 100 casos, né? De repente, os caras publicam um com 1000 casos, não é mais 100, é 1000. E esse trabalho era definitivo, né? Definitivo, porque você tem, nessa Life Table aí, tem a comparação da veia safena com outros tipos de substituto, mas a gente vê que é uma cirurgia real para salvamento de membro com segmento de até 130 meses e com preservação da extremidade. E agora nós estamos, e muito interessante a proposta aí do Gutenberg, da comissão organizadora, de ver agora a nova geração, que é a cirurgia endovascular para as artérias podálicas, né? E realmente esse é um campo que está ganhando vários fóruns, seminários de discussão, em que se fala no PAR, né? Pedal Artery Vascularization, quer dizer, é uma nova terminologia, só que agora é endovascular. Então, esse é um grupo coreano, e se você analisar, eu fiquei pensando muito, porque eu fui fazer as revisões pertinentes para quem vai fazer uma apresentação para um evento dessa magnitude aí, eu pensava, puxa vida, a diferença é que na cirurgia aberta você tem um conduíte, você faz uma ponte, e dali para frente a doença existe, e a possibilidade de fazer uma anastomose, uma angioplastia é semelhante, né? Mas tem várias nuances filosóficas. Esse artigo desses coreanos,
identificam que, claro, esse conceito é clássico, 3 tipos de arco plantar, né? Se está o tipo 1, que tem as artérias se comunicando, o tipo 2, que só tem uma, e o que não tem nenhuma. Óbvio que quem tem mais a artéria se comunicando vai ter uma melhor evolução. E aí tinha esse tipo de conclusão. E aqui, o que esse trabalho procurou identificar, e aí vem um conceito que é meio superponível ao conceito de angiossomo, é que se você faz a revascularização, a tentativa de angioplastia dos vasos podálicos, e é sempre os que têm o melhor resultado aqui, você vai ter vantagens em relação aos que você não fez a tentativa de revascularização dos vasos podálicos, que é uma coisa, vamos dizer assim, discutível. E curioso é que esse trabalho dos coreanos gerou no European Journal um comentário editorial desse colega aqui da Suíça, que ele até fez uma analogia, essa coisa de outro tipo de esporte, que não é o futebol, é a terminologia do golfe, né? Mas, enfim, que eu peguei algumas frases desse comentário editorial, e aqui está, como a revascularização, assim como na revascularização direta, que seria a cirurgia aberta, o fator limitante dessa revascularização endovascular é técnico, e você vai ter sucesso um pouco acima de 60% dos casos. Ou seja, em 40% das tentativas, você vai ter uma falência desse método. E para concluir o trabalho desse coreano, que falava das revascularizações das artérias inframalulares, que você vai ter, é claro, se você tiver, aqui é o mesmo conceito do angiossomo, né? Se você conseguir a revascularização, você vai ter diminuição da índice de amputação, mais rapidez na cicatrização das feridas, mas que isso exige uma dedicação combinada e o desenvolvimento de técnicas específicas da radiointervenção ou da cirurgia endovascular para que isso seja alcançado. Como esse assunto realmente está pipocando, assim, do ponto de vista de nova novidade científica, essa aqui é uma meta-análise também das angioplastias abaixo do tornozelo, below the ankle angioplasty, feita por essa colega Eline Huizing, e o Roberto Ferrarese é um cirurgião italiano que fala muito, ele tem umas definições da doença de small arteries, que ele chama de SAD, Small Artery Disease, e procura fazer umas classificações. O fato é que essa meta-análise das angioplastias inframalleolares, eu peguei aqui a conclusão que essa revisão sistemática mostra que as angioplastias abaixo do tornozelo são seguras e exequíveis e que têm uma proporção de 92% de salvamento de membro em 12 meses, né? Por isso que eu quis também fazer um contraponto com aquele comentário editorial que o sujeito fala 60% e olhe lá, né? Mas aqui sempre essas meta-análises a gente vê como a literatura científica e médica é sempre sujeita a interpretações individuais. E aqui alguma experiência individual nossa. Hoje em dia todo mundo faz, aqui um caso da nossa enfermaria, uma punção retrógrada permeando a tibial posterior, depois o balão progredindo, a partir da punção retrógrada, o balão progredindo até o arco plantar, plantar medial, plantar lateral. Aqui a lesão trófica do paciente, controle com Doppler, pré e pós-operatório. E aqui uma outra angioplastia do arco plantar, com a pediosa sendo aberta, e aqui o controle desde a região mais proximal,
e nesse caso também mostrando já a evolução do paciente em fase já avançada de cicatrização da lesão. É claro que para isso para que esses resultados sejam atingidos, exige uma expertise específica. Existem seminários sobre esse tema, por isso que eu achei muito oportuna a inclusão do Gutenberg desse tema nesse evento. E é claro que, por exemplo, tem alguns seminários que estão disponíveis na internet. O Monteiro Barker, lá da Baylor, nos Estados Unidos, fala da caixa de ferramentas que ele tem para fazer essas angioplastias retrógradas, a importância de você ter guias específicos, catéteres de suporte. E essa publicação é do Ivan Casella, que é nosso mais novo livre-docente lá na disciplina, e ele que tem se dedicado muito a esse tipo de intervenção. Aqui não é exatamente as inframaleolares, mas é o que foi a publicação da tese de livre-docência dele, falando das novas classificações anatômicas, o GLASS, que faz parte das Global Guidelines, para definir a indicação do tratamento endovascular ou convencional, que é o bypass graft, e que a gente sabe, aqui está os resultados praticamente equivalentes. Esse é um trabalho antigo, do qual eu também faço parte, que é uma meta-análise comparando a perviedade primária e o salvamento de membro da angioplastia versus o bypass, que são, em relação ao salvamento de membro, absolutamente superponíveis, mostrando que esses métodos vão coexistir, como foi colocado pelo Altino na apresentação anterior. Em relação também ao que foi comentado pelo Altino, eu separei esse trabalho, porque esse é um trabalho de um grupo japonês. Esse é um estudo chamado Spinach, que tem uma sequência, teve uma primeira publicação em 2014, uma segunda em 2017, eu acho que essa é de 2017, em que eles têm 548 pacientes com isquemia crítica, e que a gente vê que tem aqui 197 pacientes que foram agendados para reconstrução cirúrgica aberta e 350 e poucos aí para terapêutica endovascular. E os resultados aí, grande maioria desses foram inframaleolares. Então, para mostrar que, primeiro, claro que a revascularização abaixo do tornozelo por angioplastia é possível, vai ter o seu lugar, é durável, mas a gente tem que também sempre levar em consideração que as reconstruções abertas têm o seu papel, são indicadas e não devem ser esquecidas no ensinamento e no aprendizado da cirurgia vascular. E como uma conclusão sumária aqui, eu coloquei que as angioplastias abaixo do tornozelo são possíveis, e considerando as limitações da própria natureza da doença, eu não vou colocar os 92% lá do Ferrarese, daquela meta-análise, mas também não vou colocar os 40%, 60% lá do Jungo, do coreano, mas colocando que os resultados de salvamento de membros são razoáveis até 12 meses de segmento e que são terapêuticas que podem ser incorporadas para o benefício desses pacientes com isquemia crítica. Obrigado. Obrigado aí, Nelson. Excelente apresentação também. Então, a gente vai dar o início a uma parte do debate. Nós temos aí 7 minutinhos para fazer alguns comentários. Eu gostaria de, antes de passar para os debatedores, né, parabenizar todos os apresentadores aí. Eu acho que o Robson é uma referência nacional em termos de imagem, né, do eco e procedimentos arteriais. O Carlos Peixoto é um amigo nosso aqui do Rio, é um cara que sempre disponível, tem experiência enorme, sempre ajuda até outros colegas aqui, outros profissionais, outros cirurgiões vasculares, é um cara muito, tem uma experiência muito grande. O Altino aí no Paraná, né, hoje
está destoando aí com vários casos. É interessante a gente ver todo esse crescimento, né, essa diversidade da nossa sociedade, né? E o Dr. Nelson dispensa considerações, que é um ícone, né, para todos nós aqui. O Luiz Gustavo, você pode fazer os seus comentários aí. Obrigado aí pela sua participação. Liga o áudio, seu áudio está desligado. Continua desligado. Agora acho que foi. Foi? Foi. Pronto, queria agradecer a comissão organizadora do Congresso, parabenizar a Marcela Gutenberg e toda a comissão científica aí pelas excelentes palestras. E queria agradecer aos palestrantes de hoje pelo excelente nível de palestras dadas. E queria fazer alguns comentários assim em relação a cada palestra, rapidamente por causa do tempo. Então, eu acho que o professor Robson aí dispensa comentários aí, como isso faz um tempo, e da grande importância aí da avaliação das placas aí, principalmente segmentos aí suboclusivos, né, para arteriectomias, porque isso faz uma grande diferença aí no procedimento. Se você tiver uma placa que tem um lugar que é hipocogênico, outra bem calcificada, aí você vai fazer você cria uma estratégia diferente para fazer a arteriectomia. E em relação eu queria fazer uma pergunta ao professor Nelson, quando é que ele indica aí a angioplastia aí de arco plantar? Quando é que ele indica? Ele olha assim na prática dele e diz, não, esse caso aqui eu vou indicar angioplastia um arco plantar. Vai para o angiossome, vai para a lesão trófica que ele encontra no local. Respondo eu, Rossi? Né? Pode responder, sim. A gente tem... Claro, hoje em dia, o ano passado, inclusive, eu promovi um encontro aqui em São Paulo com o Joseph Mills, o Michael Conte, sobre diretrizes globais e todo aquele aspecto de classificação, GLASS, anatomia e tal. Mas eu acho que as indicações ainda são pessoais, caso a caso. Eu tenho esse privilégio, né? Toda manhã eu chego no hospital por volta das 7h30, 8 horas, e hoje em dia os residentes vêm com um computador, né? Em geral uma imagem tomográfica, um ultrassom, discute, e eu acho que a gente resolve isso pelo que eu chamo que é o nível 5 de evidência, que é a experiência do especialista. Você olha, você fala, esse caso está o renal dialítico, está ocluído desde a origem da femoral até lá embaixo, o que nós vamos fazer? Se tiver uma veia boa, vamos tentar enxertar, acha que dá para fazer uma angioplastia, vamos tentar. Às vezes um colega quer tentar angioplastia, a gente fala, bom, então tenta, mas ver se não lesa o leito distal para um eventual resgate com enxerto, ou vice-versa, né? Ou você faz um enxerto e, de repente, você pode resgatar com uma angioplastia. Então, não existe um critério definido. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo entre colegas com a experiência, e é a arte da prática da medicina, é a decisão baseada na análise de cada paciente. As próprias Global Guidelines falam patient risk, que é o principal fator, o risco do paciente. Alguns casos, eventualmente, vão para paliação ou para amputação primária. A gente tem que ter esse entendimento também muito claro. Obrigado, Nelson. André Chacon, você podia fazer os comentários aí, por favor? Opa, boa tarde. Gostaria de agradecer a comissão, fazer parte dessa excelência dessa mesa virtual. E eu gostaria de... Dr. Robson, muito boa aula. No pré-operatório, a gente pode falar muita informação para o cirurgião endovascular, né? Pode fornecer extensão, o tamanho da artéria, tudo que isso pode até ajudar também na programação cirúrgica. E
No pós-operatório, como você falou, tem vários critérios, já é difícil decorar. Então, acho que uma forma boa também de uma dica de avaliar se tem uma estenose significativa, a gente pode avaliar a forma da onda, né, o tempo de aceleração e a aceleração. São fatores que acho que podem ajudar a gente a avaliar. Você falou um pouco sobre fluxo. Você tem algum dado, ou existe na literatura, algum dado da melhora do fluxo medido após alguma angioplastia em relação à perviedade e salvamento de membro? A gente tem na literatura o trabalho do Asher, aquele que está citado na aula, que ele fez avaliação na própria sala. Então ele fazia angioplastia e avaliava o fluxo logo após a angioplastia, ainda com catéter posicionado. E aí depois, se esse fluxo fosse menor que 100 ml por minuto, era um indicativo de oclusão precoce e perda de membro precoce. Então, a partir desse trabalho, o que ele recomenda é que, se houver esse fluxo abaixo de 100 ml por minuto, é que você tenta identificar a causa do problema e corrigir ali mesmo. E caso não seja passível de correção, você ficar com uma vigilância mais intensa, porque provavelmente esse paciente pode precisar de uma reintervenção, seja ela endovascular, seja ela por bypass. Obrigado, Robson, obrigado a todos os participantes. Nós temos, infelizmente, o tema caberia inúmeras perguntas aqui, dúvidas, mas nós temos que entregar a mesa no horário, né, por causa da próxima que vem. Tá bom? Agradeço a todos, uma boa tarde, um bom final de semana. Pessoal. Muito obrigado. Boa tarde a todos, foi um prazer. Boa tarde.